Quando a gente tem as pessoas que estão trabalhando engajadas, e aí faz toda a diferença. Tem qualidade realmente de vida. Você pode tomar um café, você pode sair para o almoço sossegado. Depois de 4 semanas, a gente começou a ver esse resultado de forma gradativa. O bacana de tudo isso é que assim, a gente manteve a meta, que foi surreal. E aí, tudo nice com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um programa Papo de Líder. Aqui eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a engajar a sua equipe em 4 semanas. Mas, Nice, eu vivo apagando incêndio, trabalho no piloto automático, engajar equipes não é para mim ainda não, hein? É sim, e eu quero te mostrar como é possível, mesmo vivendo essa situação insana que o líder de equipe vive e que gera várias neuras, várias dificuldades, onde você muitas vezes não consegue nem dormir em paz, sabendo que no dia seguinte você vai continuar com essa vida maluca. Então, o objetivo aqui dos meus conteúdos é justamente te mostrar que a gestão de equipe pode ser simples, não precisa ser sofrido. Como isso é possível? É isso que eu vou te ensinar aqui nos meus conteúdos. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é: quais são as principais características de um líder humilde e de um líder orgulhoso? E para conversar comigo sobre esse assunto, eu vou trazer, claro, uma líder de equipe, a Patrícia Barros, e ela vai conversar comigo sobre isso. Será que a Patrícia, assim como você, assim como eu, já passamos por esses estágios? Em alguns momentos, demonstrar uma liderança humilde, em outros momentos, uma liderança mais orgulhosa. Quais são os momentos que geram em nós, como líderes, essas situações que nos faz atuar de maneira mais humilde, mais orgulhosa? Então, a gente vai conversar sobre isso, até para trazer para você o entendimento do que é realmente ser um líder humilde ou um líder orgulhoso, para que você também se autoavalie, você possa perceber algo que muitas vezes é um ponto cego para você. Então, bora lá conversar com a Patrícia, a Paty aqui para mim, e eu espero poder te ajudar com esse conteúdo. Bora lá. Pati, que bom te rever, gratidão por você ter aceito o meu convite para esse papo de líder, onde eu tenho certeza que juntas nós vamos ajudar vários outros líderes. Eu que fico super honrada, fico muito feliz. Estar aqui com você é muito bacana, por todas as trocas, experiências que a gente já passou e a gente já viveu. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Paty, para começar, e para as pessoas que não te conhecem, até porque eu vou subir, né, esse vídeo em todas as redes, e eu quero muito poder divulgar quem é a Patrícia, né? Comenta um pouquinho da sua trajetória de maneira resumida, para as pessoas entenderem essa jornada de liderança que você tem. Vamos lá. A Patrícia começou a liderança em 2004. Ela ficou durante 6 anos, um ano só como operadora. A operadora que trabalhei junto e subi para supervisão. Num grande call center, um call center que me abriu bastante portas. Já trabalhei também com telecom, também com líderes de telecom. Minha experiência, tenho vasta experiência também com atendimento na área, em companhia aérea, e também tive uma passagem aí também para uma empresa que prestava serviços em e-commerce, para uma grande aí plataforma muito conhecida. Ou seja, Nice, em relação a segmentos, eu tenho bastante expertise e muito tempo aí atuando na área de gestão. Perfeito. E quanto tempo, quando você faz aí a somatória, aproximadamente quanto tempo de gestão, de liderança, Paty? Estou há 15 anos como gestora de pessoas. Sensacional. E quais foram os maiores desafios que você acredita assim que o líder, principalmente aquele que está iniciando, aquele que é promovido, né, recém-chegado aí na liderança, ele vai enfrentar? Na verdade, o que ele enfrenta de verdade, Nice, é o perfil das pessoas. Hoje em dia, você trabalhar com perfis é super complicado, né? Tem o desafio de metas, tem o desafio aí das entregas, mas o líder ele tem que saber trabalhar o perfil das pessoas. Eu acho que é o grande desafio. Conta um pouquinho mais sobre isso, assim, o que exatamente o perfil das pessoas? Detalhe um pouquinho mais para a gente entender. Claro, claro. Na verdade, assim, uma equipe é composta de N pessoas. Então, você tem uma pessoa que é mais introspectiva, você tem uma pessoa que não tem realmente entrega de resultados, você tem uma pessoa que está ali junto com você. Então, esse líder, ele tem que ser um desbravador. Então, quando ele vai assumir uma posição, ele tem que estar realmente muito ávido a olhar como um fênix mesmo. Então, por exemplo, tem pessoas que são intrínsecas, tem pessoas que não fazem entrega de resultados porque realmente, estou desmotivada, mas a motivação é um fator realmente que vem de dentro dela e o líder precisa realmente despertar isso.
Então, são várias formas da pessoa agir, da forma que a pessoa pensa, que o líder tem que estar ali encorajando. Uhum, perfeito. E aproveitando aqui, como é que você me conheceu? Em que momento que a Nice surgiu na sua vida? A Nice surgiu na minha vida no momento que a gente atuou juntos nessa empresa, que prestava serviço para um grande e-commerce, né? E a Nice, ela foi minha amiga. E aí, assim, a equipe, na verdade, a gente pegou um matagal, vamos falar dessa forma, né? Onde tinham várias pontas para ser ajustadas, né? Então a gente tinha ali que carpir realmente um terreno que era muito, muito desafiador. E a Nice chegou, né, com a gente com uma metodologia incrível. Em 4 semanas, a gente conseguiu aí realmente reverter os indicadores. Quando a gente fala os indicadores, não é só indicadores de entrega de performance, mas mudar a mentalidade das pessoas também. Foi muito bacana. E o que você se recorda desse momento, dessa trajetória, Patrícia, que realmente você avalia como sendo a virada de chave? O que virou a mentalidade das pessoas, como você citou? E aí, na sequência, eu vou te perguntar quais eram dois, talvez, dos principais indicadores que nós tínhamos lá, atrelados ao faturamento do negócio, como eles estavam e para onde nós levamos esses indicadores. Mas começa falando da virada de chave que você acredita que essa metodologia contribuiu. A virada de chave foi ter uma estrutura, ter um norte para poder trabalhar. Então, na verdade, a metodologia trouxe para a gente planos de ações estruturados. E aí a gente atacou de fato a causa raiz, né? Porque uma coisa é você olhar no todo. Então, olha, eu tenho um problema, nós tínhamos um problema crônico de absenteísmo, as equipes estavam em home office, né? E aí já era complicado, porque estávamos numa pandemia, as equipes em home foram colocadas aí a toque de caixa, e ainda estava tudo encurtido, era tudo muito novo. Como eu falei, mudar o modelo mental, mas os planos de ações customizados, e aí fizeram toda a diferença para que a gente fizesse a entrega do indicador. Quando a gente tem as pessoas que estão indo para a empresa, estão trabalhando engajadas, e aí faz toda a diferença. Você se recorda o indicador de absenteísmo, que para quem não sabe são as faltas, né? Quanto era a meta e como estava? Realmente, as entregas não eram feitas. Quando você chegou na nossa, para poder usar a diretriz, nossa ABS estava na marca de 18%. Ou seja, os líderes estavam desesperados para fazer as pessoas irem trabalhar, como eu falei, no formato home office. Uhum. Quando você fala que estava em 4%, essa era a meta. Isso, a meta era 4%, e na verdade a realidade da operação na época era 18%, ou seja, era algo que para a gente seria impossível, né? Era algo desesperador. E também tinha um cliente ali, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer as entregas, né? Tinha todo um forecast ali que a gente realmente não conseguia cumprir, porque a gente não tinha headcount, nós não tínhamos pessoas ali para trabalhar. E aí, sem as pessoas, automaticamente, não só o indicador de absenteísmo, mas vários outros que estavam diretamente atrelados a ele acabavam sendo afetados, né? Como nível de serviço, por exemplo. Exatamente. Na verdade, é um conjunto, né? A gente tem um nível de serviço, a gente tem uma excelência operacional, porque sobrecarrega quem está ali, né? Então, a falta do colega sobrecarrega o outro colega. Então, na verdade, é um efeito muito cascata, tanto para a liderança quanto para quem está ali defendendo também. Era algo muito estressante, muito desgastante. Sim. E o que nós fizemos ali naquele momento como ação que, na sua avaliação, foi o ponto X para a gente conseguir atacar a causa raiz? Foi feito um trabalho de 4 mãos mesmo, né? Você direcionando, a gente mapeou a operação, né? Então, vamos ver o que é um ABS crônico, vamos fazer os planos de ação. Então, como eu falo, os planos de ação foram totalmente customizados e realmente voltados para o negócio. Outra coisa é que, assim, a gestão do tempo. A gestão do tempo foi um fator primordial para que a gente fizesse essas entregas. Ou seja, eu falo da metodologia como realmente um divisor de águas. A gente teve um direcionamento, a gente teve uma gestão do tempo. Quando o líder está ali gestionando o tempo, olhando para a operação num todo, as coisas começam a fluir. Show. E aí nós saímos de 18%, que era a realidade desse absenteísmo, uma meta de 4% que você falou que nós tínhamos para entregar. E aí, depois de quanto tempo nós chegamos em qual percentual, Paty? Nice. Depois de 4 semanas, a gente começou a ver esse resultado de forma gradativa. Então, no primeiro mês, com as pessoas mais engajadas, o nosso ABS de 18% ele já foi para 12%. Para a gente foi uma comemoração, né? Aconteceu algo aqui que foi realmente surreal. E aí, a partir do momento, as pessoas mais engajadas, as entregas mensais, após 3 meses, a gente conseguiu chegar no indicador
e mantemos esse indicador. Foi tão fantástico, foi tão revolucionário, que para a gente fez toda a diferença. Muito bom. Saindo um pouquinho desse contexto do período que nós trabalhamos juntos, né? O tema do nosso episódio de hoje é as principais características de um líder humilde e as principais características de um líder orgulhoso. Na sua jornada como liderada e como líder também, certamente você já pegou pessoas com essas características. Como é que você identifica um líder orgulhoso, né? Quais, na sua avaliação, são as principais características desse líder? O líder orgulhoso, para mim, ele é arrogante, ele tende a ser mais sozinho, ele não compartilha suas ideias, ele não busca parcerias, confronta totalmente um líder que é humilde, que ele partilha seus recursos, ele está sempre ali falando o que precisa ser feito, ele direciona, o líder humilde, por exemplo, ele ignora a fofoca. O líder arrogante, ele vai pegar aquela fofoca, ele fomenta a sementinha. Uhum. E quais são os efeitos colaterais, na sua avaliação, de um líder arrogante, de um líder orgulhoso? O que ele gera na equipe quando ele trabalha ali numa linha mais orgulhosa? Na verdade, ele gera um desconforto, ele não gera engajamento das pessoas, e aí é aquilo, né? As pessoas tendem a sair, porque hoje uma liderança ela é composta de líderes humildes, né? A gente tem como premissa, na verdade, para fazer uma liderança, você tem que estar ali humilde, você tem que celebrar as realizações, e o líder orgulhoso, ele já não faz isso, ele não celebra as realizações de outras pessoas, da própria equipe. Ele não tem apoiador, na verdade, assim, ele é o suficiente, ele não tem apoiador, então, como ele é o suficiente, ele não tem quem apoie. Sim, sem dúvida. E tem dois fatores muito, muito importantes, né? Quando a gente avalia um líder mais orgulhoso, ele quer sempre ter razão. Então, a palavra dele tem que ser a última palavra, os liderados dele precisam obedecer simplesmente, ele não enxerga que ali dentro da equipe pode vir para ele várias ideias que, como ele está inserido no meio do furacão, muitas vezes está na cara e ele não percebe. E se ele for um líder humilde, ele consegue engajar a equipe e dizer assim, gente, preciso de ajuda, nós temos um desafio assim ou assado, eu não estou conseguindo pensar porque eu tenho outras demandas, eu preciso de vocês envolvidos, engajados nessa causa e me tragam algumas ideias. Faz sentido, Paty? Muito, muito, na verdade, realmente, quando você está ali no meio do problema, você não enxerga realmente as soluções. Se você tem outra cabeça pensante, uma outra ideia, de repente as coisas são muito mais claras. E o líder arrogante, ele tende a ser sozinho, ele não partilha. E aí realmente é mais complicado. E o mais triste, né, de uma característica de um líder que trabalha de forma orgulhosa, ele não aceita conselhos. Então, como ele é cheio da razão, como esse líder, né, sempre quer ter razão, o conselho das pessoas é simplesmente ignorado. Ele se sente um ser autossuficiente. São mais rígidos, né? Então, assim, eles não gostam de receber críticas, nem que sejam construtivas, né? Então, é muito complicado. E isso que você falou é um ponto bem importante, né? Eles são rígidos, só que da forma errada. O líder orgulhoso, ele é rígido com as pessoas e normalmente frouxo com os processos. O líder que é humilde é o inverso. Ele normalmente é rígido com os processos e extremamente gentil com as pessoas. E aí tende a engajar a equipe, tende a ter as pessoas jogando o jogo com ele. Muitas vezes o liderado não está com a menor vontade de trabalhar, mas vai pelo líder. Quantas vezes você já encarou uma situação assim, né? Sim. A gente, né, na verdade, nós tivemos pessoas que nós lideramos e já fomos realmente porque nosso líder nos encoraja. Realmente acontece muito. Você lembra de um case na sua carreira, Paty, que você possa trazer como algo que vai ou despertar em algum líder que ainda não passou, talvez, esse case que você já viveu e conseguiu superar, ou aquele que vai chegar agora na liderança e certamente ele vai enfrentar algo parecido? Você lembra de alguma situação para relatar aqui para a gente? Você conhecer o perfil das pessoas. Eu tinha uma pessoa que era extremamente resistente, era resistência de passar, né? Ela não aceitava feedback. Ela realmente não aceitava feedback e as conversas dela, as falas dela, eu quero ser desligada, né? Isso aqui não é para mim, eu quero ser desligada. Então, quando você entende o processo, entende o que passou, chama aquela pessoa realmente para um café sem crachá, sabe aquele café sem crachá? Sim. Vamos tomar um café sem crachá?
faz toda a diferença. E, na verdade, essa pessoa, ela só queria o quê? Ela só queria que a empresa mudasse de horário. Era algo muito simples. Então, tem coisas que assim, a gente precisa realmente trazer para a conversa, trazer para a realidade e ser muito próximo. Essa pessoa, para você ter uma ideia, ela não tinha entrega de indicador nenhum. E ela estava em vias de fato para ser desligada mesmo, mas por mau comportamento, ela derrubava as ligações, ela não atendia nossos clientes de maneira, né, de maneira satisfatória, ela não tinha cordialidade nenhuma, mas ela fazia esses atos era para que ela fosse chamada a atenção para o desligamento dela. E na verdade o que ela precisava naquele momento era só uma troca de horário. Então, assim, e fazer aquele trabalho que a gente deve fazer sem o crachá, porque muitas vezes a gente conversa sem o crachá, faz toda a diferença. E nessas conversas informais, né, onde você tira para tomar um café, trocar uma ideia, é onde de fato você conhece as pessoas da sua equipe. É onde os caras se abrem, tudo, você consegue conhecer a vida pessoal dessas pessoas. São nesses cafés, né, no momento informal mesmo, que você consegue saber se essa pessoa paga aluguel ou mora de casa própria, quais são as responsabilidades, qual a importância do trabalho para ela, ou simplesmente é porque eu tenho meus pais que me bancam, mas eu uso para me divertir, tá tudo bem, cada um usa como quer. Mas Sim. Quando o líder é próximo, ele consegue perceber e saber a ferida de cada um. E aí, nos feedbacks, porque, querendo ou não, por mais proximidade, um clima agradável, tudo aquilo que a gente sabe que é importante ter numa equipe para gerar o engajamento tão necessário, que é o ponto de partida para qualquer resultado, é muito importante que o líder entenda quais são essas feridas, porque ele vai, através disso, descobrir as reais motivações. Quais são os motivos que essas pessoas têm para agir? E aí ele vai condicionando essas pessoas para os resultados que ele precisa. Como você colocou no início, a motivação ela é pessoal. Então, quando o líder é próximo, ele vai entender que não vai adiantar falar para a Patrícia de plano de carreira se a Patrícia está ali só porque ela quer pagar a faculdade dela para seguir na carreira da faculdade. Então, ela não quer crescer dentro da empresa. Pode ser que em algum momento ela mude essa chave? Pode ser. Mas, diferente da Nice, por exemplo, que ela está ali porque ela quer crescer profissionalmente. Então, no feedback, não vai adiantar ela reunir todo mundo para cumprir um protocolo, porque a empresa de repente cobra que você fale de carreira para essas pessoas, mas você não precisa falar de carreira dentro da empresa, é da carreira da vida dela, o que ela quer. Carreira pessoal. Isso, inspirar essa pessoa, né, motivá-la a entregar os melhores resultados para ela ganhar um salário bacana, se for um lugar que pague uma remuneração variável, uma comissão, ela possa tirar o máximo que a empresa tem ali para disponibilizar para ela, né? Então, tudo isso a proximidade gera, né, Paty? Exatamente, faz toda a diferença, sabe? Eu falo que, assim, os cafés informais, essa proximidade que a gente sempre fala, sabe? Essa liderança participativa e essa proximidade é muito fundamental. Nos cafés fora do crachá, a gente consegue muita coisa. Sim, até porque nem sempre quando o nosso liderado, ele fala algo, ele quer dizer aquilo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente faz, o líder, né, a grande maioria tem esse hábito de falar assim, que é errado. Ele faz uma reunião, faz um determinado alinhamento, aí ele fala assim, gente, vocês entenderam? Vocês ficaram com alguma dúvida? Ali, no momento onde está todo mundo reunido, ele vai falar assim, entendi, não, tá tudo bem. Mas isso é garantia de que ele entendeu? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Não são outros vertentes, de forma nenhuma. Até porque a pessoa está inibida, né? Às vezes nem fala. É isso mesmo. E, Paty, assim, às vezes o líder, ele fala assim, nossa, me colocaram numa equipe problema, caramba, só me deram bucha para fazer gestão e não sei o quê. Eles usam muito esses termos. Mas, na verdade, o líder, o que ele precisa entender para ele reverter essa mentalidade? O que está por trás desse comportamento rebelde? Você mesmo deu um relato aqui. Você falou assim, ela derrubava ligações, ela não cumpria com as pausas, enfim, ela tinha um comportamento rebelde para chamar a atenção e ser inserida numa lista de desligamento, já que aquilo que ela precisava não estava sendo atendido. Mas o que está por trás? Você sendo uma líder próxima, no feedback, você descobriu o quê? Ela só queria mudar de horário.
E aí, quer dizer, a forma como ela estava tentando chamar a atenção estava errado, mas ela tinha uma motivação para ali. Então, você só vai conseguir descobrir isso se aproximando, né? Verdade, a proximidade, eu acho que é um grande viés para muita coisa. Eu daria essa grande, claro, né? A gente não fala, olha, vamos ser amigo, aquele líder que é o bonzinho sem ser justo. A gente tem que agir com muito senso de justiça. Mas a proximidade é fator primordial para a entrega de vários resultados. Uhum. E sem falar o sentimento, né? Quando você tem um liderado que tem um problema, que na cabeça dele aquilo nunca vai ser resolvido, e você, como líder, faz o papel de direcionar, de falar, calma, você não está sozinho, a gente vai conseguir, não está na minha mão resolver, mas eu vou correr por você. Isso gera nele um sentimento, só a tranquilidade que traz já faz toda a diferença para ele, né? É verdade, e até ele acaba falando, já escutei muito, viu, Naice? Olha, eu estou vindo porque assim, eu não posso dar mancada com você é muito bacana, você corre atrás dos nossos objetivos. Então, isso é bem legal. Muito. E ele acaba sendo um multiplicador dentro da equipe. Às vezes, um corre que você faz por ele leva para aquele que está mais ressabiado, fala, meu, nem vou falar com a super, não vai adiantar nada. Esse cara vai intermediar, ele vai falar assim, não, vai sim. Mesmo que ela não possa resolver, a Paty vai correr por você. Pode ter certeza, ela fez comigo isso, isso, isso. Eles próprios multiplicam o bem e o mal dentro da equipe. Tudo depende de como o líder conduz ali, né? Exatamente, super concordo. Faço muito. Realmente, a sua fala tem muita verdade, né? Então, assim, eles propagam tudo que é bom e realmente tudo que o mal também. Aí é mais complicado. Por isso que você tem que ser líder, por exemplo. Né? É isso, nossa, esse eu acho que é a grande chave, né? O exemplo arrasta muito mais do que 1000 palavras. Você precisa ser congruente, né? Porque muitas vezes você fala algo e no dia a dia os teus liderados enxergam outra coisa completamente diferente. Então você vem e fala assim, gente, ó, eu tô correndo com vocês, eu sou muito humilde naquilo que eu faço, etc. E aí no dia a dia ele vê o extremo, vê você atuando com orgulho, você não pede a opinião deles, você faz, acontece, e o que eles acham, deixam de achar, tanto faz. Isso gera um distanciamento absurdo, porque não tem congruência no que você fala com o que você pratica, né? Exato, exato. Ô, Paty, como que foi para você, que eu acredito que é um sentimento muito parecido dos liderados? Como foi para você naquele momento que a empresa cobrava uma meta de 4% de absenteísmo, você estava lá com uma média, né? Você e a operação com uma média de 18%. Como é que foi para você o sentimento quando vocês conseguiram, depois de 3 meses, chegar no patamar da meta que a empresa cobrava? Como é que foi isso, né? Esse sentimento? Claro que foi um sentimento de dever cumprido, nossa, é possível, mas assim, foi de muita gratidão. Olha, o negócio estava aqui, era tão fácil, era tão simples de ser seguido, precisou vir alguém para poder nos encorajar, mas na verdade a gente comemorou a cada momento. E o bacana de tudo isso é que assim, a gente só alcançou a meta em 3 meses, a gente manteve a meta. Ou seja, manter os resultados foi fator assim, olha, vamos respirar. Os dias se tornam mais leves, né? A gente ficou bem mais tranquilo, né, para poder encarar outras frentes. Mas a leveza de entregar esse indicador é fator que, assim, eu trago para a vida, de verdade, foi muito bacana. Sem dúvida, sem dúvida. E quais foram, assim, as reações, né? O que vocês, quando você olha a empresa, que olhava aquela operação e falava assim, meu, aquela operação não tem jeito. Ali, ó, ali é o problema dessa empresa. E aí, de repente, você vê esse cenário reverter, como é que foi o reflexo disso dentro da companhia? Você lembra? Lembro, foi super positivo. A nossa operação, ela virou de exemplo para outras operações. Então, vinham outros produtos, né, fazer um network com a gente para saber o que a gente estava fazendo. Porque, poxa, vocês fizeram mágica, vocês estão escondendo a equipe, né? Vocês estão tirando pessoas para o lugar do bolso. E foi muito bacana. Então, a gente serviu, na verdade, foi muito revolucionário porque a gente serviu de exemplo também. Uhum. Profissionalmente falando, quais foram os ganhos que você teve? O que você viu que outras pessoas ali também conseguiram conquistar na carreira? Além da metodologia que a gente vai levar para a vida, né? É saber que tudo tem um plano de ação, tudo é revertido e a gente ganhou como líder, né? Então a gente teve uma liderança muito mais sólida, muito mais baseada, muito mais pautada, sabe? Então a gente tinha a proximidade da liderança, que era bacana com as pessoas, mas a gente tem uma metodologia, então a gente tem resultados muito mais sustentáveis. E o bacana, Paty, de você trabalhar com a metodologia em si, porque quando a gente fala metodologia,
metodologia, num primeiro momento, dá aquele sentimento de falar, nossa, gente, é muito trabalhoso. Ai, deve ser um negócio muito difícil. Vai tomar muito tempo, meu Deus. Mas, na verdade, a metodologia nada mais é do que uma mudança de hábito de forma estruturada. Porque trabalho pelo trabalho, esgotamento pelo esgotamento, a grande maioria dos líderes já tem por trabalhar nesse piloto automático, por trabalhar apagando incêndio o tempo todo. Então, supondo que o líder tem lá 8 indicadores dentro do negócio dele, o que ele faz normalmente? Ele quer trabalhar os 8 indicadores, ele quer trabalhar tudo, ele quer ser o super-herói e a super-mulher ali para resolver tudo, entregar a meta de todos os indicadores. Então, esse é o mundo normal, né? Aí, quando entra uma metodologia, o que a metodologia ensina, especialmente a que eu implementei lá com vocês? Ela mostra o seguinte, olha, alguns pratos vão cair e tá tudo bem. Você não precisa sofrer porque alguns pratos vão cair. Só que existem alguns pratos dentro desses 8 indicadores que não podem cair. É aqui que a gente vai direcionar o nosso esforço. Então, dos 8 indicadores, 3 passaram a ser o foco e aqueles que a gente tinha que manter ali, ó, no ar, não podia deixar cair. Exato. E aí, consequentemente, com esses 3 indicadores principais, que normalmente são aqueles indicadores que estão atrelados ao contrato de trabalho, que gera multa, que impacta no faturamento, que o cliente mais cobra. Então, esses 3 indicadores sendo entregues, por consequência, os outros acabam sendo entregues por tabela. E é isso que traz dias mais leves. É isso que faz com que o líder saia de um cenário onde ele trabalha todos os dias, porque não vamos ser aqui ter hipocrisia de falar que ele não vai trabalhar 10, 11, 12 horas em algum momento. Isso vai acontecer. Mas eventualmente, então ele sai de um cenário onde todos os dias ele trabalha de 10 a 12 horas por dia, e ele passa a cumprir a carga horária dele, onde eventualmente, quando ele tem uma apresentação de resultados para fazer, quando ele é convocado para um evento, algo do gênero, que é pontual, aí ele estende a carga horária. Mas esse líder, ele consegue programar, junto com os pares, o horário de almoço, uma pausa para dar um descanso, porque não é fácil você liderar, tem situações de conflitos para você administrar. Então, toda essa leveza a metodologia traz. Não significa que vai ficar mais fácil, significa que vai ficar mais simples. Isso, eu diria que também fica mais leve, sabe? Porque, assim, uma coisa é você ficar, né, a sua carga horária todos os dias entregando ali, fazendo 11, 12 horas. Outra, como você falou, né, eventualmente. O eventualmente faz toda a diferença. É uma qualidade, você tem qualidade realmente de vida. Você pode tomar um café, você pode sair para o almoço sossegado, sabendo que a sua operação não vai pegar fogo, né? Sim. Que ninguém vai subir no lucro. É bem bacana. Exatamente. E o teu momento, Pátia? Você está fazendo alguns processos, né? Você saiu recentemente de uma empresa super bacana que te trouxe uma experiência extremamente boa e que agora, com as qualificações que você tem, a experiência que você está enfrentando o mercado. O que você avalia que mudou no mercado? E daquilo que eu sempre falo, gente, não faltam oportunidades no mercado. O que faltam são profissionais, líderes qualificados. Como é que você enxerga isso hoje, que você está efetivamente no mercado? Isso é verdade, realmente. Eu saí de uma empresa muito bem estruturada, muito bacana, e hoje eu estou em vários processos seletivos e estou tendo a oportunidade de escolher em qual empresa eu vou trabalhar. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que é propósito, o que agrega valor, né? Perfeito. E aí, beleza, eu conversei com uma outra gestora, me colocaram numa vaga para ser cliente, então eu já estou nessa última validação. Então eu estou super feliz. Aquilo que você fala no seu treinamento, olha que foi bem um overview muito rápido. Para o que está preparado, não falta oportunidade, sabia? É isso. Olha, até me arrepia ouvir isso, porque é muito verdade. É muito verdade. Porque por exemplo, uma das coisas que você tecnologia é o método, né? É como você engajar equipes, ter equipes aí que sejam engajadas, de alta performance. E hoje é que o mercado busca equipes que tenham alta performance, que sejam engajadas e líderes que estejam ali, né? Quando eu falei que eu tenho uma metodologia própria,
A moça de People brilhou os olhinhos. Isso comprova que não é um papo furado, sabe? Que é realmente a Não. realidade do mercado. Então, pô, que legal que Exatamente. você viveu, experimentou isso, sabe? Não, e realmente, hoje né, quando a gente inicia assim, também nessa época, lá em 2014, 2004, era assim, olha, vamos subir um líder e esse líder vai tomar conta da equipe. Hoje, esse líder, se a gente sobe um líder dessa forma e ele tem uma base, ele chega muito mais rápido no processo. E o mercado busca isso, né? Busca uma liderança muito construtiva, muito ali par, muito justa, mas também muito ligada à entrega de resultados, porque também, senão não vai ser sustentável o negócio, É então isso. é bem bacana. Valida muito daquilo que eu falo, e eu sei Sim, que é muito sim. verdade, Paty. Nossa, que legal ouvir isso. Se você tem uma metodologia, se você tem resultados de gestão de pessoas e cases bacanas para a sua carreira, se você está sempre ali estudando, se você está sempre se aprimorando, se você tem uma estrutura de trabalho, não falta emprego. Na verdade, a gente fala emprego, né? Mas assim, não falta oportunidade de gerir a sua carreira. É isso. É de cumprir a sua missão, né? Porque liderar é uma missão, não é um cargo, Tem efetivamente, que, né? sim, é uma missão. E você tem que realmente gostar, né? Sem Não dúvida. rola também. Agora você falou algo muito importante, né? No momento onde as pessoas falam muito de crise, você disse que você está tendo a possibilidade de escolher a empresa que você avalia que está em linha com aquilo que você Pilar, acredita sim. e tudo mais. Como é possível escolher a melhor oportunidade diante de um mercado tão acirrado, Paty? Hoje, pela bagagem que a gente tem, por tudo que a gente passou, e depois que entrou aí a nossa metodologia, que a gente sabe trabalhar de uma forma estruturada, a gente tem condições sim, Nice, de escolher, e não, como eu falei, não faltam oportunidades. Poder escolher, no mercado tão desafiador, né, poder escolher uma oportunidade de trabalho realmente, você se sobressai diante a situação dos demais. Então, eu atribuo isso porque eu estou muito capacitada. Não acho que a capacitação te dá essas oportunidades, sabe, Nice? Então, hoje, como eu falei, se você tem aí bagagem, se você está sempre se capacitando, se você está sempre estudando, realmente o mercado está sempre aberto para você e te dá essas opções de escolha. Perfeito. E aquele líder que está chegando agora, o que ele pode fazer para que ele seja diferenciado em relação aos candidatos que também estão iniciando aí na gestão? Ou ele está partindo para o mercado em busca de uma nova oportunidade, ou ele está num processo seletivo para iniciar essa jornada de liderança. Você falou de bagagem, mas ele não tem. O que ele pode fazer para se diferenciar e ter também essa possibilidade de escolher as melhores oportunidades? Eu aconselho a fazer realmente, a se capacitar, a fazer bastante curso. Se eu pudesse dar um conselho para o meu melhor amigo, eu falava, procura a Nice, faz o curso, porque mesmo eu, né, na época, né, aí já tinha 12, 13 anos de gestão, e para mim fez total diferença, né, abriu meu modelo mental na forma de estruturar as coisas. Então, assim, tem duas coisas. Procurem os líderes, né, que sejam exemplos para você, leia bastante, se capacite e procura a Nice. Chama a Nice e procura, porque ela vai te dar muitas dicas. É muito bacana, de verdade. Não é assim, não estou vendendo elefante cor-de-rosa, mas assim, faz toda a diferença. Uau! Isso é ser humilde. Quando o líder tem a experiência que você tem, por exemplo, né? Eu acho que esse é o maior exemplo. Eu poderia perguntar assim, Paty, você se considera uma líder humilde ou uma líder orgulhosa, né? E você poderia falar, não, Nice, eu sou humilde. Mas quando a gente avalia pelas atitudes, uma profissional como você, que tem aí 12, 15 anos de carreira, que está em busca de uma oportunidade e escolhendo a melhor oportunidade, que vai muito ao encontro dos seus valores, daquilo que você acredita, podendo fazer isso, e reconhecendo que mesmo depois de 12 anos atuando na liderança, você aprendeu. Isso mostra o tamanho da sua humildade e o coração ensinável que você tem. É impossível um líder com essa característica, humilde, Paty, não conseguir as melhores oportunidades. Então, eu só posso realmente te desejar
todo o sucesso do mundo, agradecer pela sua confiança, pelas suas palavras, né? E por você ter colocado em prática uma metodologia que eu estruturei com base também na minha vivência, na minha experiência prática, observando os pontos comuns dos líderes que mais se destacaram ao longo da minha jornada e aquilo que deu certo para mim e que foi replicável para tantos outros que também acreditaram, que colocaram em prática e que conseguiram reverter cenários como esses que você relatou, cenários de conflito, cenários muito complexos, que o líder já não tinha mais esperança de reverter, e com um passo a passo simples e que vai totalmente ao encontro da realidade da liderança de equipe, a gente conseguiu reverter o cenário. E você é prova disso. Conseguimos engajar equipes em 4 semanas, né, Paty? Foram 4 semanas. Estávamos lutando aí com uma perda de contrato batendo na porta. E aí, quando você fala de perda de contrato, não é só aquela pessoa que está ali atendendo, tem aquela boquinha que aquela pessoa está atendendo. Então, normalmente a gente fala que um operador está ali, mas ele está por 4 ou 5 pessoas. E é uma família. É uma família que está ali e estava desesperador, né? Então, foi um divisor de água, foi muito bacana. A gente tem gratidão e eu acho que fez toda a diferença. Realmente, ser estruturada, pensar da forma, fazer os planos de ação foi muito bacana. Reverteu em 4 semanas, de verdade. Eu costumo falar o exemplo da laranja, sabe? Você tem uma laranjinha que está ali, todas estão realmente vistosas. Aquela que está meio murchinha, ou ela vai apodrecer, ou você vai trazer vitalidade para ela. E foi isso que aconteceu na operação, tá? Então as pessoas viram o engajamento das outras, um clima bacana, as coisas foram acontecendo. O engajamento foi o fator primordial. E quem realmente não se engajou, falou: esse mundo não é para mim. Não é para cá, isso. Tchau. Pegou a malinha e realmente foi embora. Perfeito. Porque não significa que, por ser um clima mais leve de trabalho, ele é fácil. E aí, as pessoas que realmente atuam em linha pela mesma causa, pelo mesmo propósito, elas permanecem ali super engajadas por essa causa. Mas sempre terão aquelas que não vão se sentir parte. E elas, naturalmente, acabam indo embora. E tá tudo bem, porque a gente só quer pessoas que realmente queiram fazer acontecer, né? Exatamente, e foi, a gente olhava lá, olha, aquela pessoa que estava dando tanto trabalho, e assim, realmente, né, isso foi com o passar, isso aqui não serve para mim, isso não dá, porque realmente acaba até perdendo a força, né, e foi bem bacana. O engajamento foi fator primordial para a reversão realmente do quadro. Lindo isso. Nossa, eu me lembro muito dessa experiência, foi incrível mesmo. E, Paty, assim, eu quero ouvir as suas considerações finais, né? Que recados você daria para aquele líder que é orgulhoso, com base na sua experiência, e para aquele líder que é humilde? Quais seriam as suas considerações finais para esses extremos, né, de perfil aí de liderança? São muito extremos de perfil. Para o líder orgulhoso, eu acho que, assim, não dá para dar muito conselho. Eu acho que a trajetória dele vai ser muito curta, né? Então, assim, ele não vai formar sucessor, ele não vai liderar por inspiração, então ninguém vai querer seguir aquele exemplo. E hoje o líder, as pessoas seguem pelo exemplo, né? E para o líder humilde, eu acho que esse é o caminho, eu acho que vai ter uma carreira brilhante, eu acho que você vai ter sucessores, você vai ter par, você vai ter pessoas para contar. Isso eu falo de verdade. Desde 2004 eu tenho pessoas pares, uma rede de apoio muito bacana desde aquela época. Então, continuem dessa forma, está no caminho muito certo. É só sucesso. Perfeito. E eu, assim, como considerações complementares ao que a Paty falou, que eu super valido, eu acho que o líder orgulhoso, ele precisa, na verdade, fazer uma autoanálise. Ele não vai conseguir mudar essa característica por situações externas. Ele precisa, primeiro, reconhecer o que gera nele esse sentimento, né? Eu não sei se é um sentimento, mas o orgulho é algo muito ruim. E esse orgulho cega. Esse líder, ele não consegue reconhecer que ele vive no meio de um furacão e que cada vez mais ele vai afundando e ele se recusa a estender a mão para pessoas que estão ali de mãos estendidas querendo ajudá-lo. Então, é uma característica realmente que tem prazo de validade dentro de qualquer empresa. Você falou tudo. Já o líder humilde, eu costumo dizer que a humildade, ela é muito importante porque a gente nunca vai reconhecer que a gente sabe o suficiente. A gente sempre vai ter o que melhorar, e quando o líder é humilde, ele reconhece isso, e é muito fácil de desenvolver tudo aquilo que ele precisa para se tornar um líder ainda melhor.
Então, a humildade ela é o primeiro passo para qualquer líder, seja ele experiente, seja ele novato na missão, né, e não na função. A partir da humildade, ele vai agregar várias outras qualidades e pegar o melhor de cada um. Ele vai absorver o melhor de cada um. Ele nunca acha que ele vai saber o suficiente. E aí ele se torna um dos grandes líderes dentro de qualquer empresa. Porque imagina, você ter a humildade de reconhecer que a Patrícia tem algo que eu posso agregar, a Nice tem algo que eu posso agregar, e assim ele vai fazendo. Imagina o nível de liderança que ele vai ter. Excelência, então, é uma excelência que é um patamar muito bacana, né? Sem dúvida. Quero super agradecer a sua disposição de estar aqui comigo neste horário, né? Você poderia estar aí cuidando da sua filhona, da sua vida pessoal, está aqui transbordando, né? Para que juntas a gente possa ajudar também outros líderes que precisam da gente. Imagina, Nice, eu que agradeço. Na verdade, eu acredito que tem algum líder aí que está desesperado, está precisando de ajuda, está aí montando o seu relatório, e fala o que eu vou fazer para reverter esse cenário, e aí a gente tem algo que possa estar muito no viés, que vai realmente de encontro e que vai ser a virada de chave, de verdade. Vai ser um divisor de águas. Então, eu que agradeço pela oportunidade para a gente por poder disseminar isso. É isso aí, vamos fazer essa mensagem propagar, essa metodologia alcançar vários outros líderes, porque eu sei a diferença que ela pode fazer e você comprovou tudo isso. Então, gratidão por você estar aqui e por trazer um pouquinho da sua experiência, dos seus conselhos, porque feedback, conselhos, eles são presentes. A pessoa faz uso se ele quiser. A gente está fazendo a nossa parte, né? E aí o outro lado tem que querer fazer a parte deles também. Então, gratidão, uma noite maravilhosa para você. Bom descanso, Paty. Eu que agradeço, Nice. Sucesso na sua jornada aí, viu? Conta comigo. Você também.